Fala galera, então aqui continuando nosso segundo bloco da aula de orações subordinadas e agora a gente vai cair para dentro das orações subordinadas adjetivas, já que compreendemos como é que funcionam as orações subordinadas substantivas. Então acompanha aqui comigo algumas frases que a gente vai olhar. Ó, o homem que fuma vive menos. Repare que esta parte que fuma, ela é a oração subordinada adjetiva. E como eu consigo definir isso? Ó, separei a oração principal da oração subordinada. Vi que não tem intensificador, já sei que não é a consecutiva. Aí eu tento ver se está fazendo ou não está fazendo referência a um termo anterior. E está de fato, ó, quem é que fuma? O homem. Dá ou não dá para escrever aqui o homem? O homem fuma. Dá. Então, matei que este que, no caso, é um pronome relativo. E se aqui é um pronome relativo, significa que aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Já sabemos que agora falta apenas olhar para ver se tem ou não tem vírgula. Tem vírgula? Não. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. Por que ela é restritiva? Muito simples. Se eu chegasse para você e dissesse assim, o homem vive menos, você ia falar, que isso, ele está doido? Que homem que vive menos? Eu ia falar, ah, tá, aquele que fuma. Então, a informação da oração principal, ela não é completa. Ela necessita desta oração aqui para, de fato, fazer sentido. Então, não é qualquer homem que vive menos, é somente aquele que fuma. E detalhe, é todo homem que fuma? Não. Então, eu, de fato, é que estou limitando, estou restringindo. Por isso, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Na próxima, o homem que trabalha vence na vida. Reparem que todas aqui são adjetivas. É qualquer homem que vence na vida? Não, somente aquele que trabalha. Por isso eu estou limitando, eu estou restringindo. É por isso que eu não coloco o quê? Vírgulas. E é por isso que eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, na próxima, a gente avaliou no quadro. O homem que é um ser racional aprende com os erros. Pensa comigo, agora a oração principal sozinha, ela já faz sentido. Já faz sentido, diferentemente das outras duas. E detalhe, é um tipo específico de homem que é racional? Não todos são racionais. Você até pode falar assim para mim, ah, Cid, meu namorado não pensa não. Pensar, ele pensa, filha. Ele pode pensar um monte de besteira, mas que ele pensa, ele pensa. Então aqui, simplesmente, todos os homens são racionais. Por isso eu coloco essa estrutura entre vírgulas, porque ela pode ser retirada. Eu posso dizer o homem aprende com os erros e vai fazer sentido sozinha essa estrutura. E na língua portuguesa, toda a estrutura explicativa vem entre vírgulas, exatamente porque ela pode ser retirada. Ah, mas então aí vai funcionar sintaticamente como aposto? Não, até porque aposto é a função própria de um substantivo. Você pode ver, inclusive, que existe a oração subordinada substantiva positiva. Agora, se aqui ela é adjetiva, ela vai funcionar como adjunto adnominal, sempre. Toda oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, sempre vai funcionar como adjunto adnominal. Aí, continuando, o Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Observe, mais uma vez, que a oração principal faz sentido sozinha. O Sol é o centro do nosso sistema planetário. Agora, tá vendo esse que é uma estrela? Está fazendo referência ao Sol, não é? Não é informação conhecida por todo mundo? Ou eu aqui, de fato, estou limitando, restringindo? Não, eu estou meramente explicando. Por isso vem entre vírgulas. Por isso pode ser retirada. Agora, se tem vírgula, é oração subordinada adjetiva e explicativa. Próximo aqui. Capitu, que é uma personagem de Dom Casmurro, tinha olhos grandes de ressaca. Aliás, tinha olhos grandes de ressaca, não, tinha olhos de ressaca. Nesse momento, mais uma vez eu não estou meramente explicando, não está entre vírgulas, então só pode ser uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Agora, a última aqui. Resolver os exercícios que faltavam.
Tá vendo que não tem vírgula, não é? Então, agora nós estamos restringindo somente aqueles que faltavam, e não todos os exercícios. Então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, é mole, galera. Foi encabeçada pelo pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Tem a vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, vamos lá. Continuando aqui. De vez em quando, os camaradas cobram esses processos em questões de reescritura. E assim, em processos simples, tranquilos, na verdade. Olha aqui, ó. Reescreva as frases seguintes, transformando em adjetivo as orações subordinadas adjetivas. Olha como é que vai ser fácil isso, ó. Nossos alunos estão trabalhando com material que pode ser reciclado. Esta oração subordinada adjetiva, ela está na posição de um adjetivo, obviamente. Então, eu poderia substituí-la apenas por um adjetivo. Então, ficaria assim, ó. Nossos alunos estão trabalhando com material reciclável. Depois, há em frente à fábrica uma fila de homens e mulheres que estão sem emprego. E aí, no caso, já que são homens e mulheres, eu tenho aqui um substantivo composto, eu obviamente vou colocar um adjetivo no plural. Só que eu tenho homens, que é masculino, então vai ser um plural no masculino. Então eu vou colocar há em frente à fábrica uma fila de homens e mulheres desempregados. Depois, as geladeiras devem ficar constantemente ligadas, porque nelas estão armazenados alimentos que podem perecer. Então, são alimentos perecíveis. Depois, todo cuidado é pouco com materiais que podem inflamar, com materiais inflamáveis. Então, até aqui, ó, tudo tranquilo, tudo muito fácil. Vamos continuar. Agora, a gente vai pegar um negócio muito interessante, que no final das contas, na época da escola, a professora cobrava em questões discursivas. Hoje, no concurso público, o cara vai basicamente cobrar isso daqui em relação à pontuação. Olha só, suponha que o gerente de uma empresa queira informar seus clientes por carta que o estabelecimento enviará pelo correio os carnês para pagamento. Indique a interpretação que o cliente daria à informação do diretor no caso dos seguintes empregos de vírgula. Letra A. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. Letra B. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. Observem que na fala, na oralidade, não há a menor diferença. Apenas a escrita faz uma diferenciação através das vírgulas. Aí você sabe muito bem que aqui nós temos orações subordinadas adjetivas. Quando tem a vírgula, ela é explicativa. Quando não tem a vírgula, ela é restritiva. Numa questão de pontuação, o cara poderia perguntar a seguinte coisa: se a reescritura da frase A para a frase B acarretaria algum prejuízo gramatical. Isso aconteceria? Não. Por que não aconteceria prejuízo gramatical? Porque ambas construções continuam corretas, de acordo com o padrão culto da língua. Agora, haveria mudança de sentido? Obviamente. Se eu mudo de restrição para explicação ou de explicação para restrição, eu já mudei o sentido. Agora, vamos entender aqui a interpretação do fato. Vamos lá. Quando eu coloco os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio com as vírgulas, eu não digo sempre na hora que tem as vírgulas que eu posso retirar e que a oração principal sozinha vai fazer sentido. Então, seria assim, ó,
os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio. Isso mostra, já que essa estrutura aqui é uma mera explicação, que simplesmente todos os clientes são cadastrados. Então, todos os clientes vão receber os carnês de pagamento pelo correio. Agora, quando eu não coloco a vírgula, eu não estou restringindo, eu não estou limitando, então eu digo que apenas alguns são cadastrados. Consequentemente, só estes alguns que são cadastrados é que vão receber o carnê de pagamento pelo correio. Logo, tem cliente sem cadastro e, consequentemente, haverá cliente sem receber o carnê de pagamento pelo correio. Agora, vamos lá, vamos massificar isso um pouco mais. Olha as seguintes construções. Os alunos que são matriculados receberão as carteirinhas. Não coloquei vírgula nessa primeira. Na segunda eu vou colocar, ó, os alunos, vírgula, que são matriculados, vírgula, receberão as carteirinhas. Agora, olha a frase 3. Douglas Canário. Eu não sei se vocês sabem quem é o Douglas Canário, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora. Douglas Canário é um professor de direito administrativo. O canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Gente boa, que só, aula boa, você vai gostar, ó. Douglas Canário. Douglas Canário tem uma namorada que mora em Porto Alegre, em Poa, né, para dar espaço ali, sem a vírgula. Agora, Douglas Canário tem uma namorada, vírgula, que mora em Poa, né, em Porto Alegre. Beleza. Agora a gente vai ver como é que funciona essa questão com termos plurais e termos singulares. Vamos lá. Na primeira, você vai observar que nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, isso limita. Se ela é restritiva, ela limita. Então, vamos lá. Os alunos que são matriculados receberão as carteirinhas. Apenas alguns são matriculados. Então, aqui eu tenho um universo. Pá. De todos os alunos. Neste universo, para esse tipo de construção, apenas alguns são matriculados. E, obviamente, apenas estes que são matriculados receberão as carteirinhas. Ainda existe aluno sem matrícula e, consequentemente, ficará sem a carteirinha. Agora, quando eu coloco entre vírgulas uma referência que é plural, como aqui no caso alunos, eu englobo todo o grupo. Então, ó, todos são matriculados, consequentemente, todos receberão as carteirinhas. Com isso, eu posso afirmar que não existe aluno sem matrícula e, consequentemente, não haverá aluno sem carteirinha. Agora, quando é no singular, como assim no singular? Você vai ver que aqui
nas duas primeiras frases, o pronome relativo que fez referência a alunos, que é um termo no plural. Agora, aqui na frase 3 e na frase 4, o que pronome relativo vai fazer referência à namorada, que é uma estrutura no singular. Obviamente, quando a gente não coloca vírgula, como é o caso aqui da frase 3, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. E quando eu coloco a vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, qual é a interpretação? Vamos lá. Imagina se eu perguntasse para você qual Douglas Canário aqui é mais confiável, o da frase 3 ou o da frase 3 ou da frase 4? Quem é para casar? O da frase 3 ou o da frase 4? Qual é o sem vergonha? É o da frase 3 ou é o da frase 4? Vamos lá. Neste momento, eu quero que você entenda aqui. Quando eu digo Douglas Canário tem uma namorada que mora em Porto Alegre sem a vírgula, eu estou restringindo. Aí eu vou te falar, o Douglas Canário da frase 3 aqui, ele é sem vergonha, porque ele tem uma aqui, ó, uma dentre várias. Ele tem uma que mora em Porto Alegre, mas ele tem outra que mora no Rio de Janeiro, ele tem outra que mora em Recife, ele tem outra que mora na Bahia, ele tem outra que mora em Florianópolis. Então, ele é safadinho. Ele tem várias namoradas. Ele tem uma que mora em Porto Alegre, dentre outras. Então, eu estou restringindo uma daquelas várias que ele tem. Agora, quando eu coloco a vírgula, de fato, aqui na estrutura singular, o Douglas Canário só tem uma namorada. Aqui ele é para casar, porque ele só tem uma namorada e, por um acaso, mora em Porto Alegre. Por quê? Ora, porque ele trabalha em Porto Alegre, então escolheu uma namorada que mora em Porto Alegre para facilitar a vida dele. Entenderam a pegada? Então, ó, estrutura plural de um jeito, estrutura singular de outro. Na estrutura plural, quando eu restringo, eu, na verdade, pego alguns de um grupo todo. Quando eu explico, eu pego todos. Na estrutura singular, quando eu restringo, eu pego um dentre vários. Quando eu explico, eu pego apenas aquele um. Entenderam a pegada? Então, show, fechamos aí. Aí agora, continuando, dá para fazer alguns exercícios mais objetivos. Eu tenho certeza que só eu e Gabriela Pugliese para beber água assim, ó. Então, vamos lá, ó. Questão 3. Vamos ver se ela é do capeta ou se ela é uma questão tranquila. Municipais, é um recorte, né? Municipais e pela sociedade civil organizada que buscam combater a fome por meio de restaurantes populares, bancos de alimentos. O trecho que buscam combater inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Sim, tem um que faz referência à estrutura anterior. Então, um pronome relativo. Se é um pronome relativo, encabeça uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Então, ela é o quê? Restritiva. Então, questão 3, ó, certa. Questão 4. Questão 4 está assim, ó. O TSE está desafiando hackers a encontrarem falhas na segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2010. O trecho que serão usadas nas eleições de 2010 constitui uma oração adjetiva com função explicativa. Vamos lá, galera. Você está vendo que aqui não tem a vírgula? Se não tem a vírgula, ela não pode ser explicativa. Se não tem a vírgula, ela só pode ser restritiva. Então, a questão 4 aqui, ela está errada, pois não é explicativa e sim restritiva. Eu estou restringindo, limitando. Então, não tem como errar. Olha a questão 5 agora.
Assinale a alternativa que não ocorre oração subordinada substantiva. Opa! Então vamos lá. Letra A. É preciso que todos façam os seus deveres. Galera, é preciso isso. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva. Detalhe, que oração eu tenho aqui, já que apareceu o verbo de ligação, já que apareceu o ezinho ali. Vamos lá, quem é que está à direita desse verbo de ligação? A palavra preciso. Então, aqui seria o predicativo do sujeito. Quem ficou faltando? O sujeito. Então, aqui, esta oração toda funcionaria como sujeito. Então, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva, pois é aquela oração que tem função de sujeito. Na letra B, desejo que sua palestra seja um sucesso. Desejo isso. E aí, vamos lá. Se aqui tem uma conjunção integrante, mais uma vez, uma oração subordinada substantiva. Que verbo eu tenho aqui? O verbo desejar. Então, verbo transitivo direto, que pede, obviamente, um objeto direto. Aqui eu teria uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Na letra C, tenho necessidade de que me elogiem. Tenho necessidade disso. Opa, tem preposição. Se eu conseguir trocar pela palavra isso, eu já sei que é substantiva, já sei que esse aqui é uma conjunção integrante. E se tem preposição, ali ou vai ser objetiva indireta ou vai ser o quê? Completiva nominal. Só que vamos lá, está ligada ao termo necessidade, ao substantivo abstrato necessidade. Então, ali funciona como complemento nominal. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Letra D. Perguntaram quando ele chegaria. Perguntaram isso. Então, mais uma vez, eu tenho ali uma oração subordinada substantiva. E se quem pergunta alguma coisa, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, olha a letra E. Todos se retiraram, embora não tivessem terminado a prova. Olha o que apareceu aqui. Uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então, ali eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, logo o meu gabarito é a letra E. Olha a próxima questão aí, ó. Conclui-se, então, que o gerenciamento de estresse passa pelo desenvolvimento pessoal. O conectivo destacado não pode ser substituído sem alteração de sentido por. Então, vamos lá. O então uma conclusiva. Olha, para testar aí vocês, ó. O pois pode ser uma conclusiva? Pode. O por seguinte pode ser uma conclusiva? Pode. O assim pode ser uma conclusiva? Pode. Agora, o entretanto pode ser uma conclusiva? Não, o entretanto só pode ser adversativa. E o portanto pode ser conclusiva? Pode. Então, se ele pede uma que não pode substituir, o gabarito é a letra D. É uma estrutura adversativa. Então, todas as outras são conclusivas, gabarito D de dado. Vamos lá, ó. Questão 7. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. A oração em destaque é substantiva. A própria questão já diz, ó, estou seguro disso. Galera, tem preposição, eu já elimino a positiva, eu já elimino a subjetiva e eu já elimino a objetiva direta. Eu fico em dúvida apenas entre objetiva indireta e completiva nominal. Aí você vai ver que está ligado à palavra seguro. E seguro aqui não é verbo, seguro aqui é nome. Então, com isso, o gabarito da 7 vai ser a letra B de bola, completiva nominal. Agora, olha a próxima. Próxima questão está assim, ó. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é... Aí, galera, os homens se esquecem disso. Ela com certeza é substantiva. Se tem preposição, ou é completiva nominal, ou é objetiva indireta. Então, mais uma vez, eu elimino, ó, a predicativa, a objetiva direta e a subjetiva. Só que agora está ligada a quem? Ao verbo esquecer. E isso você aprendeu na aula de regência verbal.
O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, quando aparecem sozinhos, ou seja, sem pronomes, eles são verbos transitivos diretos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Porém, quando estiverem acompanhados de pronome, eles passam a ser verbos transitivos indiretos, regidos exatamente pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui está ligado a um verbo transitivo indireto. Obviamente, é uma objetiva indireta, gabarito letra B. Questão 9. Vamos lá, ó. É chamado de litoral oriental o que se estende de a Câmara Municipal de Vitória, CMV, esteve representada na 18ª Descida Ecológica do Rio Jucu. Segundo o presidente da CMV, Alexandre Passos, a participação da Câmara de Vitória, que é uma das instituições que apoiam o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, é fundamental para unir esforços junto a outros órgãos e entidades no intuito de preservar e recuperar o rio. O emprego de vírgulas logo após Vitória e Jucu justifica-se por isolar oração de natureza explicativa. Vamos lá, ó. Logo após Vitória e Jucu. Este que é um pronome relativo, então encabeça uma oração subordinada adjetiva. Se está entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, tem natureza explicativa? Tem. Então, questão 9, certa. Questão 10. O presidente equatoriano Rafael Correa expulsou executivos da construtora brasileira Odebrecht e está questionando o empréstimo feito pelo poderoso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que financia projetos de obras públicas na América Latina. O segmento que financia projetos de obras públicas na América Latina constitui oração subordinada adjetiva restritiva. Galera, observem que tem a vírgula, então não pode ser restritiva, tem que ser explicativa. Logo, a questão 10, ela está errada. Questão 11 e nossa última questão. Tá assim, o TCE... E essa questão a gente já fez, então eu já elimino essa questão, é aqui, agora, é na hora, ó. Eu elimino essa questão, pá, e pronto, eliminei. E agora a gente já fez todas as questões, não tinha por que resolver uma questão repetida. Galera, espero que vocês tenham entendido. Realmente, a gente tem que correr aqui para fazer uma carga horária que é fechada, mas espero que com a videoaula você consiga sanar algumas dúvidas que às vezes no presencial você não consegue. Então eu sempre digo para o meu aluno, o presencial nunca vai substituir o online e o online nunca vai substituir o presencial. Agora, se você não tem a oportunidade de fazer um excelente curso presencial, você tem que utilizar o online. Porque se você faz um curso presencial que te dá ali só 3 ou 4 ou 5 aulas no máximo de língua portuguesa, o que você vai aprender? Muito pouco. Então você tem que recorrer à parte online para pelo menos conseguir visualizar o máximo de conteúdo possível. E em língua portuguesa não adianta, não dá para priorizar um assunto em relação a outro. Você tem que estudar tudo, pois pode cair qualquer coisa. Então, quanto mais preparado, melhor você estará para o dia do teu combate, para o dia da prova, tá? Então, meus amores, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Se quiser avaliar a aula aí, por favor, afinal de contas, a gente faz com todo o carinho do mundo. Ide em paz e que o Senhor... Clique like.